Queridos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como disse o pastor, realmente eu estou acostumado com esse calor. Aliás, não estou sentindo nem calor. Onde que eu vim é muito mais o calor é muito mais forte. Eu agradeço aqui o convite do conselho, na pessoa do pastor Maurício, do presbítero Valmir. Para mim é uma oportunidade, uma alegria ser porta-voz da palavra do Senhor. Um ato que eu faço com muita alegria, mas com muito temor e tremor. Eu sou colega de trabalho da Márcia, do Davi, da Célia, de outros que eu estou aqui vendo. Estou lá no Mackenzie há 2 anos. E na Igreja Presbiteriana sou um servo. Estou servindo atualmente lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E temos a satisfação muito grande de vir aqui na Igreja de Vila Formosa, que o nome faz jus. Porque quem tem Cristo no coração tem o rosto formoso. Não é? E quão bonito é ver essa comunidade de santos com os rostos todos formosos. Não é isso? Quem tem Deus no coração tem o rosto formoso. Amém? Amém. Irmãos, nós vamos comemorar, aliás, dia 31, o dia da Reforma Protestante. E nós, como crentes presbiterianos, nós somos herdeiros desse movimento que marcou a história do mundo, que marcou todo o planeta. E a reforma, ela se baseou em basicamente 5 pontos. O primeiro ponto diz somente a Escritura. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Segundo ponto da reforma protestante, somente a graça. É o favor merecido de Deus em nosso favor, não é mérito nosso. Terceiro ponto, somente a fé. É a fé que nos justifica, que nos tira da condição de condenados para a condição de pessoas livres, libertas das garras do pecado, das garras do maligno, nos traz vida e vida em abundância. Um outro ponto, somente Cristo. Cristo é o único mediador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o último ponto da reforma protestante é a Deus, somente a Deus, a glória. E aproveitando então esse convite do conselho, a oportunidade de estar aqui presente, eu queria dividir com vocês um ponto da reforma protestante, que é a fé. E por isso eu peço à amada igreja que abram suas Bíblias lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Abram suas Bíblias e mantenham as Bíblias abertas. Hebreus capítulo 11, então somente os versos 1, 2 e 3, que fala a respeito da natureza da nossa fé, a natureza da fé. Irmãos, o texto da palavra de Deus diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ó Deus, tua palavra foi lida. Agora nós pedimos, através da iluminação do teu Santo Espírito, que uma vez lida nós possamos entendê-la. E uma vez entendida, aplicar em nossas vidas. E uma vez aplicada, testemunhar dela para a tua honra e glória. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título do texto que nós lemos fala a respeito da natureza da fé, da natureza da nossa fé. E qual é a natureza da nossa fé? Essa fé que faz com que nós deixamos nossos lares, venhamos aqui neste templo, neste local, prestar um culto de adoração a um Deus que nós não vemos, a um Deus que é maravilhoso, mas que a gente consegue enxergar somente através da fé. Qual é a natureza dessa fé? Essa fé que os protestantes reformados tanto defenderam desde a reforma e até hoje nós, como herdeiros dessa reforma, vimos defendendo e esperamos que os nossos sucessores continuem defendendo essa fé.
Para sabermos isso, amada igreja, primeiro nós temos que distinguir o que os teólogos chamam de fé natural ou fé comum da fé espiritual. O que seria essa fé natural ou essa fé comum? Fé natural, fé comum, é uma fé que todos exercem, seja uma pessoa religiosa ou não, seja uma pessoa crente ou não. Na verdade, fé comum ou fé natural, ela é o quê? É uma convicção, não é? Um crédito na existência de que um fato, de que algo bom se realizará. Por exemplo, para quem é do Palmeiras, torcedor do Palmeiras, pode estar falando assim, eu tenho fé que o Palmeiras não vai para a segunda divisão. Fé natural, fé comum, não é? Outro exemplo de fé natural, fé comum, quando a gente vê no discurso político, apesar de toda a corrupção desse país, eu tenho fé que o Brasil vai para frente. Fé natural, fé comum. Ou quando um jovem ou uma jovem, querendo arrumar uma namorada, mas não consegue, ele fala assim, ainda tenho fé que eu vou arrumar uma namorada, ou um namorado, se for uma moça. Ou então, quando a gente vê uma expressão de uma irmã da igreja, e cujo marido não é crente, fala assim, meu marido não é crente, mas é um homem de muita fé. Esse homem está expressando, na verdade, uma fé natural, uma fé comum. Quem sintetizou muito bem, expressou muito bem esse tipo de fé, irmãos, fé natural, fé comum, foi o cantor e compositor Gonzaguinha. Ele escreveu uma música muito bonita, que o Erasmo Carlos canta muito, e para quem trabalha em grandes organizações, geralmente quando fazem encontro de empregados e funcionários, sempre passam essa música no final, que é uma música que joga as pessoas para cima, deixa as pessoas motivadas, animadas. E é um exemplo clássico do que seria uma fé natural, uma fé comum. Não sei se vocês lembram dessa música, mas tem título Nunca Pare de Sonhar. E diz o seguinte, eu não vou cantar porque eu sou um péssimo cantor, vou só ler a letra aqui. Ontem um menino que brincava me falou, ele é semente do amanhã. Para não ter medo que este tempo vai passar, não se desespere e nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. Um exemplo também de fé natural, fé comum. Em resumo, essa fé nada mais é do que um pensamento positivo, não é? Um pressentimento, uma esperança de que algo melhor vai acontecer. É um sujeito muito otimista. Mas, irmãos, para nós aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, para nós encontrarmos o verdadeiro motivo de estarmos aqui, passando um calor desse, prestando esse ato de culto a Deus, nós temos que ir mais, nós temos que ir além, nós temos que alcançar a fé salvadora, que é a fé no plano espiritual, é a fé espiritual. Somente através da fé espiritual, nós conseguimos enxergar o reino, nós conseguimos nascer de novo, nós passamos então a integrar o reino de Deus. E o que é fé espiritual? Que é a verdadeira natureza da nossa fé que nós acabamos de ler aqui no texto básico. Primeiro aspecto, irmãos, a respeito dessa fé espiritual, essa fé salvadora, ela que é um dom sobrenatural de Deus, ou seja, é Deus que nos concede graciosamente. É Deus que dá o primeiro passo, pelo seu imenso amor para conosco, é Ele que nos concede essa fé. Se você está com sua Bíblia aberta, virar a página, lá no capítulo 12 de Hebreus, você vai ver versículo 2, dizendo o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente para quem? O autor e consumador da fé? Jesus. É Jesus que é o nosso autor e consumador da fé. É Ele que nos dá
essa fé. Também em 1 Pedro, se você andar mais um pouquinho com sua Bíblia para frente, 1 Pedro capítulo 1, versículo 21, diz lá, que por meio dele, anote aí que esse dele é Jesus, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, somente através de Jesus que nós temos esperança, nós estamos alicerçados, estamos seguros em Deus. Atos 3,16 também é um grande exemplo de que a fé é um dom sobrenatural de Deus, e é Deus que nos concede graciosamente essa fé. Vamos lá agora em Atos 3,16, que diz, irmãos, pela fé em quem? Em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes, reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Aqui está falando a respeito da cura de um coxo, e Pedro dizendo que é a fé através de Jesus é que realmente faz milagre, e faz milagre em nossas vidas, como uma vez fez, nos tirando um coração de pedra e nos colocando no coração de carne, nos dando nova vida através da regeneração em Cristo Jesus, que todos nós que um dia aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós sabemos disso, irmãos. E finalmente, para nós fecharmos com chave de ouro esse entendimento de que a fé é um dom sobrenatural de Deus, e ela é concedida graciosamente por Ele, um versículo que todos nós gostamos até de falar de cor, que é Efésios 2, 8 e 9, vamos lá? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Que bênção, né? Que coisa maravilhosa, irmãos. Não precisamos de fazer nada, não é nenhum mérito nós. A fé vem pelo imenso amor de Jesus Cristo para conosco, e é essa fé efetivamente que nos traz vida e abundância, essa fé espiritual, essa fé salvadora. Irmãos, mais uma vez, que Deus nos concede graciosamente essa fé, através de um ato sobrenatural, atuando em nossas vidas. Agora vem a nossa parte, né, pastor? Não é? Agora, né, temos a nossa responsabilidade, como pessoas salvas em Cristo. Então, uma vez que Deus nos concedeu graciosamente essa fé, a fé, irmãos, ela deve ser exercitada. Enquanto nós estivermos vivos nesse mundo, nós temos que exercitar a nossa fé constantemente. E por que nós temos que exercitar essa fé espiritual, essa fé sobrenatural? Primeiramente, irmãos, para nós não sermos sempre como crianças, e para nós alcançarmos maturidade espiritual como pessoas realmente crentes, pessoas cristãs, que temem a Deus e que querem fazer o bem, nada obstante a nossa natureza má, que muitas vezes nos assola. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 e 2, fala a respeito dessa necessidade de nos exercitarmos para que nós possamos alcançar maturidade espiritual. O texto, irmão, diz o seguinte, 1 Coríntios 3, versos 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ah, irmãos, eu não gostaria que nenhuma igreja de Cristo fosse assim. Pelo contrário, ela tivesse a maturidade suficiente para não se deixar levar por sãs doutrinas, por vãs doutrinas, por filosofias que distorcem a palavra de Deus, pelo liberalismo, pelo secularismo. Mas nós só conseguimos ficar firmes na fé se a gente alcançar maturidade espiritual. Hebreus capítulo 5 também fala exatamente da mesma coisa. Nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, o autor é anônimo, mas pelo menos dá para perceber que esse pastor que escreveu o livro de Hebreus
deve ter sido influenciado pelo apóstolo Paulo, ou aprendeu muitas coisas pelo apóstolo Paulo, porque ele fala algo muito semelhante, irmãos. Hebreus 5, versos 13 e 14, diz o seguinte: ora, todo aquele que se alimenta de leite é o quê? Inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós precisamos então crescer na fé para discernir o bem do mal, irmãos. E como que a gente exerce essa fé? Com a leitura da palavra de Deus, com a leitura da Bíblia. Olha, eu não posso ler a sua Bíblia, o pastor não pode ler a sua Bíblia, o presbítero Valmir não pode ler a sua Bíblia por você, somente você é que pode ler a sua Bíblia. E todos nós, como pessoas que querem alcançar maturidade espiritual, tem que ler, irmãos, a palavra de Deus. A simples vinda aqui à escola dominical ajuda, mas a leitura ela tem que ser diária, ela tem que ser constante, ela tem que ser uma leitura ávida por crescer no conhecimento da palavra de Deus. Mas nós também alcançamos maturidade espiritual com oração. Se a palavra de Deus é Deus falando conosco, nós oramos, é nós falando com Deus. E nós crescemos espiritualmente também através da oração. E finalmente, nós exercitamos a nossa fé para alcançar a maturidade espiritual, é a comunhão, irmãos. E comunhão não tem como excluir a igreja. Igreja e comunhão andam juntas. Se você quer ter comunhão, temos que vir à igreja. Porque é na igreja, irmãos, que a gente cresce na fé. É na igreja que a gente aprende a lidar com o outro, que muitas vezes não pensa igual a nós. Formação diferente, cultura diferente, pontos de vista diferentes, mas todos somos um em Cristo Jesus. E aí a gente aprende a lidar com o outro, aprende a lidar com opiniões divergentes, aprende a lidar com pensamentos diferentes, porque as divergências estão nos pensamentos, não nas pessoas. É por isso que a gente tem que respeitar a todos, independentemente se ele pensa igual a mim ou não. E a igreja, irmãos, é uma excelente escola para a gente crescer e aprender a conviver com o outro. Enfim, nós temos que exercitar a nossa fé para nós alcançarmos maturidade espiritual, tão importante nos dias de hoje, para que a igreja fique firme nos caminhos do Senhor. Mas, irmãos, nós temos também que exercitar essa fé salvadora, essa fé sobrenatural, para nós lançarmos fora o medo. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós acrescemos a nossa fé, mais nós fortalecemos a nossa fé, mais nós vamos aprender a lidar com medo, mais nós vamos superar o medo. Quer ver um exemplo interessante do que o medo pode fazer na vida de um ser humano? Abram suas Bíblias lá em Mateus 14, Evangelho de Mateus, versículo 14, versos 22 a 32. Presta atenção, que leitura interessante, e o que o medo pode fazer, a falta de fé pode fazer na vida de uma pessoa. Mateus 14, 22 a 32, irmãos. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram o quê? Aterrados, e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Olha o que o medo faz na vida do ser humano, faz enxergar até coisa que não acontece, não é? Viram ali um fantasma, isso é excesso de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter consigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Verso 30, reparem bem, irmãos. Reparando, porém, na força do vento, teve
medo, e começou a submergir e gritou: salve-me, Senhor, salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, Pedro deve ter pensado, quando estava andando sobre o mar, e ele tirou o foco de Jesus, e é sempre assim, quando a gente tira o foco de Deus, a gente começa a afundar. Para que eu fui fazer essa bobeira? Para que eu fui andar sobre o mar? E toda vez que a gente começa a titubear, e começa a criar isso, nós começamos o quê? A afundar. Sabe por quê, irmãos? Medo nada mais é que um falso compromisso com a felicidade. É isso que é medo. Medo é um falso compromisso com a felicidade. Nós estamos cheios de pessoas nesse mundo que estão criando os falsos compromissos com a felicidade, achando que é feliz, se enganando por medo. Quer ver um exemplo? Outro dia eu vi alguém falando: eu tenho que ir lá fazer uma viagem longa, mas eu vou de ônibus, vou sentado 12 horas de viagem. Eu vou sentado no ônibus, eu vou vendo a paisagem, estou feliz da vida. Mas por que você vai de ônibus? Morro de medo de andar de avião. Aí você começa a criar esse falso compromisso de felicidade. Deixa eu ir de ônibus mesmo, né? Eu vou andando, vendo a paisagem, fico aqui sentado na poltrona, e o tempo passa. Irmãos, o tempo passa, porque hoje é mais barato andar de avião do que de ônibus em muitos trechos. Mas aí a gente cria esse falso compromisso com a felicidade. Está tão bom andar de ônibus, vou de ônibus. Até parece que as estatísticas falam que andar de ônibus é 7 vezes mais perigoso de morrer do que de avião. Olha que coisa interessante, não é? Se for por isso, não dá nem para andar de ônibus. Esses dias eu fui a Brasília numa reunião, daqueles que você vai de manhã e volta de tarde, e aí eu voltando de tarde, no voo, parecia que ia ser tudo tranquilo, porque quando subiu não tinha nuvem, não tinha nada. Com uns 10 minutos de voo, já estavam servindo o serviço de bordo, o avião acendeu a luzinha lá de turbulência, 2 minutos, o avião despencou, caiu num lugar que eles chamam de vácuo. A mulher estava com o copo de refrigerante subiu, foi parar quase no teto. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, e olha que eu ando muito de avião. Irmãos, que coisa horrorosa. O avião sacudia tanto, eu acho que ele despencou aí mais uns 30 segundos, ele despencou de novo no vácuo, e vamos nós de novo. Parece que o estômago veio parar, não é nem na boca, no cérebro. Negócio impressionante, não é? E tinha uma jovem senhora do meu lado, ela me agarrou, mas com tanta força, mas chegou a doer, quase que eu precisei passar gelol em casa, que ela me agarrou de uma forma aí, eu estava meio preocupado, mas na hora que tem alguém mais medo de você, você fica, calma, que não vai acontecer nada não. Aí passou foram 10 minutos que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Até cheguei em casa e falei com minha esposa, nesses 15 anos de casada, a primeira vez que sou tão agarrado assim, né, por uma mulher que não seja você, mas fica tranquilo, que foi uma situação, expliquei para ela. E aí eu falei para ela assim: olha, moça, pode ficar tranquila, Deus não chama a gente nem antes e nem depois. O dia que chegar a nossa hora, vai chegar a nossa hora. Você pode estar dentro do avião, dentro de casa, no carro, de bicicleta, andando a pé, andando de ônibus, a sua hora vai chegar. Então, para que ter medo? Para que ter medo? Temos que entregar o nosso futuro a Deus, irmãos. A nossa hora não chega nem antes nem depois. Deus tem os propósitos em nossas vidas e sabe efetivamente o que é melhor para nós. Quer ver um outro exemplo? Quando você convida alguém e fala, vamos viajar lá para o Nordeste, conhecer aquela praia linda, maravilhosa, paradisíaca. Aí fala assim, tem hospital? Tem posto de saúde? Não, tem, né, tem umas casinhas lá, tal, mas é lindo, maravilhoso. Não, eu não vou para aquele lugar não. Se eu passar mal, e se eu precisar de um hospital, de uma farmácia, deixa eu ficar aqui na minha casa, né, vendo a paisagem linda, maravilhosa pela janela daqui de São Paulo, né, essa poluição, está tão bonito ver os quadros aqui. Aí começa a criar mais um falso compromisso com a felicidade. É outro exemplo. Quer ver um outro exemplo de falso compromisso com a felicidade, irmãos? Quando um jovem ou uma jovem, até da igreja,
não é? Está perdidamente apaixonado por aquela irmã, não é? É minha alma gêmea, mas são amigos, são irmãos, são colegas, atuam na mocidade, e aí você fica lá, falo ou não falo, falo ou não falo, falo ou não falo, falo ou não falo, e o tempo vai passando, né? Não vai criando coragem, o tempo vai passando. Aí você não fala, você fala assim, mas se eu falar pode estremecer a amizade, né, o coleguismo e se afastar, então eu prefiro ser amigo do que declarar meu amor por essa pessoa. Falso compromisso com a felicidade, irmãos. Irmãos, existem muitas pessoas que estão deixando de viver, porque estão fazendo falsos compromissos com a felicidade. Nós temos que viver nesse tempo que se chama hoje, porque o hoje passa, e o passado a gente não consegue mudar. Eu queria concluir esse trecho dizendo que coragem não é falta de medo. Coragem é saber que apesar dos nossos receios, nós escolhemos dizer sim à vida. Você tem dito sim ou não à vida que você leva? Quantos falsos compromissos com a felicidade você está criando? Então, irmãos, a fé, ela nos ajuda a superar essa dificuldade. No fundo, quanto mais fé nós temos, mais nós lançamos fora o medo. Que coisa maravilhosa é essa fé salvadora, essa fé espiritual, essa fé que Deus nos concede graciosamente. E finalmente, irmãos, nós temos que exercitar essa fé para nós compreendermos e aceitarmos os atos sobrenaturais de Deus em nossa vida e no que a Bíblia nos relata. Porque é pela fé que nós acreditamos que um jovem pastor, sem treinamento nenhum em artes da guerra, foi lá e derrotou um gigante que era avessado nas mais altas batalhas, que foi Davi derrotando o gigante filisteu. É pela fé que nós cremos que uma multidão de judeus atravessou o Mar Vermelho e nem molhou os pés, fugindo do Egito. É pela fé, irmãos, que nós aceitamos que uma virgem concedeu e deu à luz a um filho, e esse filho é Jesus, o Messias enviado, o Deus Emanuel, o Deus que nos trouxe vida e vida em abundância. Pela fé, nós cremos que um jovem adormeceu numa gruta cheia de leões e não aconteceu nada com ele. Pela fé, nós cremos que ao som de trombetas, muralhas caíram. Pela fé, nós cremos que Deus retrocedeu o sol 10 graus. Irmãos, é somente pela fé. E é essa fé sobrenatural, é essa fé salvadora, que faz que nós entendemos e aceitemos isso como algo verdadeiramente, algo que ocorreu e algo que é real em nossas vidas. Porque, irmãos, se nós não enxergarmos isso com os olhos da fé, nós vamos nos tornar igual os ateus, achar que a nossa vinda aqui hoje é loucura, ou como os agnósticos que passam na porta, olha lá os crentes lá, tudo alienado, porque só consegue ver isso, irmãos, quem tem essa fé salvadora. Bom, estamos fazendo uma análise dessa fé, né, a natureza da nossa fé. Em primeiro lugar, nós vimos que é um dom sobrenatural de Deus, ou seja, é Deus que nos concede graciosamente. Em segundo lugar, nós vimos que temos que fazer a nossa parte. Nós temos que exercitar essa fé, para que alcançarmos maturidade espiritual, para nós lançarmos fora o medo e para nós aceitarmos os atos sobrenaturais de Deus. Mas em terceiro lugar, irmãos, nós temos que entender que a fé nas promessas de Deus necessariamente não fará com que tudo que pedimos, tudo que nós desejamos seja realizado. Olha que interessante, não é? As pessoas às vezes confundem, que acham que quanto mais fé nós vamos ter, mais Deus vai atender os nossos pedidos. Até porque tem um ditado muito comum que fala que a fé remove montanhas. Ou então, Mateus 21, 22, diz lá, em tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. E aí a gente segue nessa linha de que Deus vai nos dar tudo, nós somos herdeiros, somos filhos, se nós somos filhos, somos herdeiros, e Deus
então tem que entregar a nossa herança, e aí nós passamos a exigir de Deus, a pedir de Deus um monte de coisa. Sabe, irmãos, eu aprendi que por mais fé que nós tenhamos, não necessariamente o que a gente pede a Deus, Deus vai atender. Aliás, Deus sempre responde às nossas orações, e muitas vezes, como bom pai que é, Ele responde com um não. Um exemplo clássico em minha vida, há muitos anos atrás, no interior do estado do Espírito Santo, a minha avó fazendeira, ela concedeu uma área de terra para que eu, em sociedade com meu tio, nós fizéssemos uma plantação de mamão papaya, ou mamão Havaí, que é um mamão que tem selo de exportação, tem um preço bom no mercado, e nós contratamos, na época, um engenheiro agrônomo para fazer o projeto. Irmãos, projeto maravilhoso. Ele fez o cálculo lá, falou, olha, para ter uma produção de um caminhão de mamão por semana, vocês têm que plantar 18 mil pés de mamão. Ok, então, definimos a área para plantar 18 mil pés de mamão, fizemos análise de solo, corrigimos o solo, e para quem é da roça, ou quem é do interior, vai entender que existe mamão macho e mamão fêmea, e o mamão macho não dá fruto. E as estatísticas provam que 33% de chance, quando você planta um pé de mamão, tem chance de nascer mamão macho. E até isso a gente pensou na plantação de mamão, irmãos. Plantamos 3 mudas por cova, porque aí não tinha como dar errado, né? Fechamos estatisticamente a probabilidade de só ter mamão produtivo lá. Irmãos, tinha tudo para dar certo. E aí plantamos lá os 18 mil pés de mamão. E olha, eu descobri que ser agricultor, olha, é trabalhoso e é penoso. Plantamos mamão, quando a gente planta, o que a gente quer que aconteça? Que chova, não é? Para as mudinhas crescerem. E vem o sol, o sol, o sol. E a gente só tinha irrigação para molhar metade dos mamões, 9 mil pés. Os outros 9 mil pés não tinha como molhar. Irmãos, eu ia para aquela plantação de mamão, e me ajoelhava naqueles torrões do barro, porque vai ficando seco, vai criando aqueles torrões. Chegava a doer o joelho, ficava lá, Senhor, sou teu filho, sou teu servo, sou um bom servo, vou à igreja, vou à escola dominical, participo dos trabalhos, manda chuva para molhar esses pezinhos de mamão. E ficava lá, no nome de Jesus, Senhor, manda chuva, manda chuva. Eu olhava para o céu azulzinho, mas nenhuma nuvem para você ficar animado. Aí lá no outro dia, Senhor, manda chuva, Senhor, manda chuva. Irmãos, olha, eu orei, e a chuva não veio. Consequência, 9 mil pés de mamão morreram. Só sobrou metade da lavoura. E aí, fizemos todas as contas, porque já fizemos as contas e falou assim, meu tio, pelo menos prejuízo, lucro não vai ter não, mas prejuízo não vai ter. 9 mil dá para compensar o investimento feito. Irmãos, como nós não tínhamos mais um caminhão de mamão por semana, morreu metade da lavoura, nós fizemos uma colheita compartilhada. A pessoa passava na propriedade, colhia uma parte, passava na nossa para colher o restante e encher o caminhão para mandar para a Ceasa aqui em São Paulo. O que aconteceu? A gente não sabia disso. A lavoura de mamão do vizinho estava contaminada com um vírus, chamado meleira, e o vírus veio contaminado nas caixas de mamão e contaminou a lavoura. E não tinha como dar remédio. O remédio era cortar o pé de mamão para não contaminar o mamão do lado. E aí, identificou um com vírus, cortava. Identificou outro com vírus, cortava. Identificou outro com vírus, cortava. Eu dava, Senhor, não deixa contaminar a lavoura, em nome de Jesus. Acaba com esse vírus, cura os pezinhos de mamão. Né? Até pedindo cura para pé de mamão, a gente pediu. Eu estava lá com vírus, irmão. Irmãos, olha, não teve jeito. Aí começou a morrer. Quando ficou 30% da lavoura contaminada, ela perdeu sua viabilidade econômica, e aí não teve jeito. Prejuízo que nós tivemos que assumir um baita de um prejuízo nessa aventura de agricultor que uma vez eu me meti na minha vida. Aí alguém pode estar sentado no banco e falar assim, presbítero, mas você não devia ter muita fé, não, por isso que aconteceu isso com você. Faltou sua fé, por isso que não veio chuva, por isso que contaminou tudo. Eu queria então dar um exemplo de um santo homem de Deus, um homem de muita fé, um homem de extremo relacionamento com Deus. Está lá em Jeremias 14, peço que vocês voltem lá às suas Bíblias, no livro de Jeremias 14. É um exemplo interessante, que fala a respeito da grande seca em Judá. Está lá do versos 1 a 6. Eu vou ler aqui esses 6 versículos, que é um cenário triste, né? Desolante aqui.
Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito de uma grande seca, anda chorando Judá, suas portas estão abandonadas e de luto, se curvam até no chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo, os seus poderosos enviam os criados a buscar água, e estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e decepcionados, confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, essa se acha deprimida, e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até, olha que triste, irmãos, até as servas no campo têm as suas crias e as abandonam, porque não há erva. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos, e ofegantes sorvem o ar como as chacais. Os olhos desfalecem, porque não há erva. Um cenário triste, um cenário deprimente, e aí o nosso querido profeta Jeremias intercede a Deus para que Deus intervenha naquela situação e mande chuva. E ele começa lá a partir do verso 7, e olha, ele joga pesado com Deus, irmãos, porque ele começa assim: posto que as nossas maldades testificaram contra nós, o Senhor age por amor do teu nome. Verso 8, ó esperança de Israel. Verso 9 lá final: Senhor, nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampare. Que coisa linda, não é? Eu ficaria comovido e atenderia o pedido de Jeremias, mas Deus, Jeremias, vem que não tem, não vou te atender não, Jeremias. Mas Jeremias, um sujeito perseverante, a gente tem que ser perseverante, não é? Pela segunda vez, intercede a Deus. Verso 13 está lá: então disse: Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, não verei espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Então, Senhor, por favor, mande chuva para ajudar o povo de Israel, ajudar a tribo de Judá. Aí Deus fala assim: Jeremias, não vou atender essa sua intercessão, esse seu pedido. E aí então Jeremias, pela terceira vez, intercede a Deus, e ele, a partir do verso 19, fala assim: acaso já de todo rejeitaste a Judá, Senhor, ou aborrece a tua alma, Sião? E vem construindo um discurso lindo, maravilhoso, comovente, para ver se comove a Deus. E aí é interessante que, verso 15, capítulo 15, verso 1, Deus disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saio. Pesado isso, né? Jeremias, não adianta sua oração, se viesse aqui Moisés, Samuel, todo mundo, não ia atender o povo. Então, muitas vezes, querido, não é a fé que vai fazer com que a gente receba um pedido de Deus. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, e alguns falam que era um câncer, uma ferida, ou um maligno mesmo, mas ele pedia tanto a Deus que tirasse aquele espinho na carne, e qual foi a resposta de Deus? Paulo, a minha graça te basta. E aí a gente tem que entender, então, que nós temos que enxergar além. Deus é soberano, e Deus, como bom pai que é, Ele tem o melhor para nós. E muitas vezes, irmãos, o melhor para nós é um não. Eu tenho certeza hoje que, se a lavoura de mamão tivesse dado certo, eu não estaria aqui hoje. Estaria até hoje lá, virando agricultor, né? No caso de Jeremias, se Deus atendesse pedido, o povo não ia se arrepender. E no caso de Paulo, ele mesmo reconheceu que era para ele não se ensoberbecer. Deus tem o melhor para nós. Nós temos que ter fé nisso. Nós temos que enxergar além. A fé, irmãos, fé espiritual, fé salvadora, fé madura, ela nos faz alcançar esse ponto. E nos faz entender que a fé nas promessas de Deus não necessariamente fará com que tudo que nós pedimos e desejamos seja realizado, porque Deus tem o melhor para você e para mim, na hora e no momento dele, no momento certo. E nós temos que então nos quedarmos diante da soberania de Deus e com muita fé no nosso coração aguardar, esperançoso, que Deus vai agir em nossas vidas, no momento dele e não no nosso momento. Finalmente, irmãos, em último lugar, fazendo uma análise dessa fé,
essa fé salvadora, essa fé espiritual, é que, para que nós mantemos a acesa cada vez mais, nós temos que buscar exemplos de fé para fortalecermos a nossa própria fé. Exemplos de ontem e exemplos de hoje. Voltemos lá no nosso texto básico de Hebreus, capítulo 11. Porque o texto, irmãos, o texto ele segue, e olha que interessante, ele, a partir do verso 4 do capítulo 11, ele fala a respeito de Abel, que ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Depois, pela fé, Enoque foi transladado. Pela fé, divinamente instruído, Noé construiu a arca. Verso 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Ele vem falando a respeito de Sara, a respeito de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, e vem falando também de pessoas anônimas. Está lá no verso 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Mas todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Irmãos, são inúmeros exemplos de fé, de homens de fé, que a gente tem que tomar como exemplo e seguir os caminhos que Deus tem proposto em nossa vida aqui na terra, e seguir sem se desviar, seguir rumo à glória de Cristo, rumo à eternidade. E é por isso que a gente tem que sempre ler a Bíblia e nos apoiarmos nesse exemplo de fé. Mas também, irmãos, nós temos que apoiar em exemplos de fé de irmãos da igreja, de pessoas da igreja. Eu tenho um exemplo marcante em minha vida. A mãe da minha concunhada, ela, no passado recente, enfrentou um problema sério de câncer de sangue, que é leucemia. Uma jovem senhora, e ela lutou anos contra essa doença, procurou alguém que tivesse a compatibilidade para receber a doação. E foi passando o tempo, ela não encontrou, e ela tinha muitos irmãos, tinham 8 irmãos, nada deu certo, e procurou, e a igreja orava pela vida da dona Silvana, e não teve jeito, ela foi piorando, morava no interior do estado do Espírito Santo, e não teve jeito, ela foi para Vitória e ficou internada no Hospital das Clínicas lá. E o que era interessante é que minha concunhada largou o emprego, largou tudo, e foi acompanhar a mãe dela no hospital e ficou lá em casa. Ficou em termos, irmãos, porque eu fico impressionado com o exemplo de filha dela, que muitas vezes ela saía de casa domingo à noite, só voltava na quarta. Ficava esses dias todinhos lá dentro do hospital, do lado da mãe, numa enfermaria coletiva, tomando conta da mãe dela. E a igreja intercedia, a igreja orava, e dona Silvana não melhorava. E o tempo foi passando, nesses 3 meses, a situação ficando difícil, cada vez mais difícil, e a gente intercedendo, a gente pedindo pela vida da dona Silvana, irmãos, e não teve jeito. Ela veio a falecer. Dona Silvana faleceu. Aí eu até, por mais que a gente pede, se chega a hora de Deus chamar, não tem jeito, irmãos. E nós fomos no culto fúnebre dela. E o que é interessante é que nós estávamos sentados no banco, o pastor estava fazendo o culto, e ele falou assim: irmãos, vamos cantar alguns cânticos que a dona Silvana escolheu para o seu culto fúnebre. Ele tinha ido visitar ela na quarta-feira e ela morreu no sábado. Era um domingo, e os cânticos do culto dela, ela que escolheu. E aí, fiquei assim impressionado, vamos cantar, e cantamos 3 cânticos. E um dos cânticos, nós vamos cantar aqui hoje. Eu vou convidar o grupo feminino que viesse aqui à frente, e cantasse esse cântico. A igreja já conhece um pouco, mas presta atenção na letra, irmãos, desse cântico, para a gente concluir
a mensagem de hoje. Quando eu olhei para minha esposa, ela começou a chorar, e eu comecei a chorar também, quando nós estávamos cantando esse cântico, porque, aos olhos humanos, os últimos 3 meses da vida da dona Silvana não era o melhor lugar do mundo. Então, quando chegou naquela parte que diz: ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for, estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. Eu tive a oportunidade de visitá-la, e para mim aquele era o pior lugar do mundo. A cama de alumínio toda enferrujada, o sol da tarde batendo nas janelas do quarto, um calor enorme, aquele cheiro de lençol pouco lavado de hospital público, as paredes do quarto úmidas com reboco caindo, não tinha espaço para nada. Ela, magérrima, não entrava mais na veia, era no pescoço que ela recebia o soro. Em nenhum momento, irmãos, eu vi a dona Silvana reclamando da vida, ou com um olhar triste, sempre com um sorriso no rosto. E eu fico pensando que a gente reclama muito da vida por coisa boba, insignificante, praguejamos por tanta coisa, irmãos. E aquele exemplo de fé dela me marcou. E eu aprendi que a gente tem que aprender com os exemplos de fé de pessoas de ontem, mas também de hoje, porque elas nos ajudam a suportar os intempéries da vida sem reclamar, e que a gente reconhece que Deus é soberano e tem o melhor para nós. Então, meus irmãos, a nossa oração e o nosso desejo é que essa fé, ela habite profundamente no coração de vocês, no meu coração, no coração de todos nós, para que a gente possa caminhar nesse mundo, dando um testemunho fiel, verdadeiro e impactante.